A linhagem de Enoque. Em um tempo em que o mundo era jovem e as histórias ainda estavam sendo escritas nas estrelas, havia um homem chamado Enoque. Ele não era apenas um nome em uma longa lista de patriarcas. Ele era o sétimo na linha que se estendia desde Adão, o primeiro homem. Imagine a cena, um vasto e primitivo cenário, onde a terra estava repleta de mistérios e a presença de Deus era palpável. Enoque nasceu em meio a essa tapeçaria divina, filho de Jarede, e desde cedo, seu destino parecia entrelaçado com algo maior. A linhagem de Enoque não era apenas uma sequência de gerações, era um legado de fé e perseverança. Cada patriarca anterior havia enfrentado suas próprias batalhas, desde a queda do homem até a construção de cidades. Enoque cresceu ouvindo as histórias de seus antepassados, histórias que falavam de um Deus que caminhava entre os homens, que se preocupava com a criação e que desejava um relacionamento íntimo com cada um deles. Ele sabia que, de alguma forma, ele também estava sendo chamado para algo extraordinário. Mas o que tornava Enoque tão especial? O que havia em seu coração que o diferenciava dos outros? Enquanto seus contemporâneos se entregavam às distrações e aos prazeres efêmeros, Enoque buscava a verdade. Ele olhava para o céu estrelado e sentia uma conexão profunda com o Criador. Era como se as estrelas sussurrassem segredos antigos, revelando a ele um propósito que ia além da mera existência. E assim, em meio a essa busca por significado, Enoque se tornava um farol de esperança. Ele não apenas herdou a fé de seus pais, mas a cultivou, tornando-se um exemplo de retidão em um mundo que começava a se desviar do caminho. Sua vida era uma dança entre o humano e o divino, e cada passo que ele dava o aproximava mais de Deus. Mas a história de Enoque não se limita à sua linhagem ou à sua busca espiritual. Há um mistério que paira sobre sua vida, um chamado que ecoa através das gerações. O que realmente aconteceu com Enoque? O que ele descobriu em sua jornada que o levou a um destino tão singular? À medida que mergulhamos mais fundo em sua história, encontramos um enigma que aguarda para ser desvendado, um convite para explorar a vida de um homem que andou com Deus e que de alguma forma nos ensina sobre a própria essência da fé. E assim, a trama se adensa, e a curiosidade nos leva a perguntar: como foi a vida de comunhão de Enoque com Deus? O que ele vivenciou nesse relacionamento tão íntimo? A vida de comunhão com Deus. Imagine um homem que, em meio ao caos e à confusão do mundo, encontrou um caminho que o levava a um lugar de paz e entendimento. Esse homem era Enoque. Enquanto muitos se deixavam levar pelas tempestades da vida, ele se destacava como uma chama acesa em uma noite escura, buscando a luz que só poderia vir de uma conexão profunda com o Criador. A Bíblia nos conta que Enoque andou com Deus por 300 anos, mas o que isso realmente significa? Não se tratava apenas de uma caminhada física, mas de uma jornada espiritual repleta de diálogos silenciosos e momentos de reflexão. Enoque não caminhava sozinho, ele estava acompanhado por uma presença que o guiava, o inspirava e o desafiava a ser melhor a cada dia. Era como se cada passo que ele dava ecoasse em um universo que o ouvia e respondia. Em suas caminhadas, Enoque contemplava a beleza da criação. Ele olhava para as montanhas majestosas, os rios que serpenteavam pela terra e as estrelas que brilhavam no céu, e via a mão de Deus em tudo isso. Cada elemento da natureza se tornava uma metáfora viva da grandeza divina. Ele entendia que a comunhão com Deus não era apenas sobre orações e rituais, mas sobre reconhecer a presença do Criador em cada aspecto da vida. As pessoas ao seu redor, muitas vezes distraídas por suas próprias preocupações, não percebiam a profundidade da conexão que Enoque tinha. Ele se tornava um exemplo silencioso, um testemunho vivo de que a verdadeira felicidade e realização vem de um relacionamento íntimo com Deus. Enoque não precisava de palavras grandiosas. Sua vida falava por si mesma, mas, à medida que Enoque se aprofundava nessa comunhão, algo extraordinário começou a acontecer. Ele começou a receber revelações, visões que desafiavam a compreensão humana. O que ele viu e ouviu em seus momentos de solitude? Que segredos do universo foram revelados a ele? A curiosidade sobre essas experiências o impulsionava a buscar ainda mais, a se aprofundar em sua relação com Deus como um explorador em busca de tesouros escondidos. E assim, a vida de Enoque se tornava uma tapeçaria rica em experiências espirituais, cada fio entrelaçado com a presença de Deus. Mas o que ele realmente aprendeu nessa jornada? Quais foram os desafios que ele enfrentou ao tentar viver em um mundo que muitas vezes ignorava a voz divina? À medida que nos aventuramos mais fundo na história
história de Enoque, somos levados a descobrir o que o aguardava em seu caminho, um destino que mudaria não apenas sua vida, mas também a forma como entendemos a fé e a comunhão com o divino. E agora, a pergunta que paira no ar é: o que aconteceu quando Enoque se tornou pai de Matusalém? Que legado ele desejava deixar para seu filho em meio a essa busca espiritual? O nascimento de Matusalém. Em um mundo onde a vida e a morte dançavam em um delicado equilíbrio, Enoque recebeu uma bênção que mudaria sua história para sempre: o nascimento de seu filho, Matusalém. Era um momento de pura alegria, um sopro de esperança em meio a um tempo repleto de incertezas. Quando Matusalém veio ao mundo, a luz parecia brilhar um pouco mais intensamente, como se o próprio céu celebrasse a chegada desse novo ser. Enoque olhou para o pequeno Matusalém e sentiu uma onda de amor e responsabilidade. Ele sabia que ser pai era mais do que apenas cuidar de um filho, era também um chamado para moldar uma vida, para transmitir valores e ensinamentos que perdurariam por gerações. O nome Matusalém não era apenas uma combinação de sons, era uma promessa, um prenúncio de longevidade e significado. Dizem que o nome significa "quando ele morrer, virá", e essa ideia pairava sobre Enoque como um mistério a ser desvendado. Enquanto Matusalém crescia, Enoque se dedicava a ensiná-lo sobre a importância de andar com Deus. Ele contava histórias de sua própria jornada, de como havia encontrado a presença divina em cada passo que dava. Enoque falava sobre a beleza da criação, sobre a importância da justiça e da fé, e como essas virtudes poderiam guiar um homem em um mundo muitas vezes sombrio. O pai e o filho compartilhavam momentos de reflexão sobre as estrelas, onde Enoque revelava os segredos do universo que havia aprendido em suas caminhadas com Deus. Mas a vida de Matusalém não seria apenas uma continuação da história de seu pai. Ele carregava em seu nome um peso significativo, um destino que o aguardava. À medida que os anos passavam, Enoque observava seu filho se tornar um homem, e a curiosidade sobre o que o futuro reservava para Matusalém crescia em seu coração. O que significava realmente viver com um nome tão poderoso? Que desafios e bênçãos estariam por vir? E assim, a relação entre pai e filho se tornava um elo forte, entrelaçado com a fé e a esperança. Enoque sabia que, ao educar Matusalém, estava não apenas moldando um homem, mas também preparando o terreno para um legado que se estenderia muito além de sua própria vida. Mas o que o futuro reservava para Matusalém? Que eventos extraordinários estavam prestes a acontecer e como isso se conectaria à história de Enoque e à sua caminhada com Deus? À medida que a narrativa se desenrola, somos levados a perguntar: o que realmente aconteceu na vida de Matusalém? Que papel ele desempenhou na continuidade da linhagem de fé que Enoque tanto valorizava? O arrebatamento de Enoque. Em meio a uma era marcada por incertezas e desafios, a vida de Enoque tomou um rumo que poucos poderiam imaginar. Ele, que andou com Deus e viveu em comunhão com o Criador, estava prestes a experimentar um destino extraordinário. A história de Enoque não é apenas uma narrativa de fé. É um mistério que transcende o tempo e nos convida a refletir sobre o que significa realmente estar em sintonia com o divino. Certa manhã, enquanto o sol se erguia no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e laranjas, Enoque sentiu uma presença especial ao seu redor. Era como se o próprio universo estivesse em expectativa, como se as estrelas sussurrassem segredos que apenas ele poderia ouvir. Ele havia passado anos buscando a verdade, e agora essa busca o levaria a um momento que mudaria tudo. A Bíblia nos conta que Enoque andou com Deus, e em um instante sublime não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Mas o que realmente aconteceu nesse momento? O que significava ser tomado por Deus? Para muitos, essa passagem é um prenúncio de algo grandioso, um arrebatamento que sugere que Enoque foi levado ao céu sem experimentar a morte. Essa ideia provoca uma série de perguntas. Como seria essa experiência? O que Enoque viu? Que revelações lhe foram dadas naquele instante? Enquanto os dias se passavam, a vida continuava para aqueles que ficaram. As pessoas ao redor de Enoque, que o conheciam como um homem justo e temente a Deus, começaram a murmurar sobre seu desaparecimento. O que poderia ter acontecido com ele? Seria um sinal de que Deus estava se movendo de maneiras que eles não podiam compreender? A ausência de Enoque se tornava um eco de curiosidade e temor, uma lembrança de que a vida é repleta de mistérios que muitas vezes permanecem sem resposta. E assim, a história de Enoque se entrelaça com a ideia de que há mais entre o céu e a terra do que podemos ver. O arrebatamento de Enoque não é apenas um evento isolado, é um convite para refletirmos sobre a nossa própria relação com o divino. O que significa ser chamado por Deus? Que experiências espirituais nos aguardam quando buscamos uma conexão mais profunda? À medida que nos aprofundamos
aprofundamos na narrativa de Enoque, somos levados a questionar qual é o legado que ele deixou para as gerações futuras, que ensinamentos e verdades foram transmitidos através de sua vida e de seu arrebatamento, e mais importante, como isso se conecta à nossa própria jornada de fé e busca por significado, o legado e os textos apócrifos. A história de Enoque não termina com seu arrebatamento. Na verdade, ela se desdobra em um legado que ecoa através dos séculos. Enquanto muitos personagens bíblicos são lembrados por suas ações e feitos, Enoque é singular, não apenas por sua vida, mas também pelos mistérios que cercam sua existência. Ele é mencionado em textos apócrifos como o Livro de Enoque, que, embora não faça parte do cânon bíblico, oferece uma visão fascinante sobre sua vida e ensinamentos. Esses escritos, que datam de séculos após sua morte, revelam um Enoque que se tornou um mensageiro de verdades profundas. Ele é descrito como um visionário, alguém que teve visões do céu e do juízo final, um porta-voz de mensagens divinas que desafiavam a compreensão humana. O livro de Enoque fala sobre anjos, a criação do mundo e até mesmo sobre a vinda de um Messias. Essas revelações não apenas ampliam nossa compreensão sobre Enoque, mas também nos conectam a uma tradição espiritual rica e complexa. À medida que exploramos esses textos, somos confrontados com a ideia de que Enoque não era apenas um homem que andou com Deus, mas um profeta que buscou entender os mistérios do universo. Ele se tornou um símbolo de esperança e fé, um exemplo de que a busca por Deus pode levar a revelações que transcendem o tempo e o espaço. Sua vida e suas visões nos convidam a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e a importância de buscar a verdade em meio à incerteza. O legado de Enoque é, portanto, um convite à reflexão. Ele nos lembra que cada um de nós tem a capacidade de se conectar com o divino, de buscar respostas para as perguntas mais profundas da vida. Através de sua história, somos inspirados a viver com propósito, a andar com Deus em nossas próprias vidas e a deixar um legado que possa impactar as gerações futuras. Assim, a narrativa de Enoque se torna um testemunho poderoso de fé e perseverança, um lembrete de que, mesmo em um mundo repleto de desafios, a busca por Deus e a compreensão de seus mistérios podem nos levar a um destino extraordinário. E, enquanto continuamos nossa própria jornada, a pergunta que permanece é: que legado estamos construindo e como nossas vidas podem refletir a luz que Enoque deixou para trás?